Paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem. Mais uma videoaula, podcast, lição de número 3. Comigo agora, presbítero Nilson. Pode ser, meus irmãos, sempre é um prazer. Eu falo para os irmãos da igreja que eu venho aqui mais para aprender, né, do que para ensinar. Então, assim, é uma honra e um prazer sempre estar servindo ao reino, né, e contribuir o que for possível para os professores que vão ministrar essa aula no próximo domingo. Estamos iniciando o trimestre, lição de número 3, ensinamentos bíblicos, mordomia cristã, princípios esquecidos do serviço ao Senhor. Lição de número 3, corpo, alma e espírito. Na definição da antropologia, conforme Severino Pedro, o homem é um ser moral, é um ser racional com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias, tem domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos. Estamos numa premissa crescer na graça e no conhecimento, e é isso que nós estamos fazendo, Capé de Sande, e toda a estrutura, viabilizar esse crescimento espiritual. Agradeço a Deus, ao pastor Paulo, diretor do CAPED, pastor Éden, professor Sérgio, pela confiança. Presbítero Nilson, a formação do homem é tricotômica, dicotômica, existe esse termo, é um pouco polêmico, essa, corpo, alma, espírito, corpo, alma e espírito se formam num só. Então vamos lá, pastor Rubens. Tanto a tricotomia e tanta dicotomia não são termos heréticos. É lógico que nós somos a Assembleia, nós defendemos a tricotomia. Alma, corpo e espírito. O que diverge entre os dicotomistas? Eles acreditam que a alma e o espírito é a mesma coisa. Eles acreditam que essas palavras são intercambiais. Ora a Bíblia está falando de alma, ora a Bíblia está falando de espírito. A Bíblia ela abrange esses dois termos. Os dois termos. Por isso que eles acreditam que é a mesma coisa. Por isso que eles usam essa palavra, intercambiais, né? Para falar a mesma coisa. Só que, segundo toda a CPAD, todos os pastores assembleanos, há uma grande diferença. Então, vamos começar aqui. O conceito, né? Vou começar por alma, né? O significado de alma no Antigo Testamento. Tem a palavra que está em hebraico, né? Que é nefesh, que é o sopro. Então, segundo o pastor, deixa eu ver o nome dele, eu sei o nome do pastor aqui. Pastor Elias Soares. Ele traz essa definição, eu achei fantástico. Ele é assembleano, ele explicando a diferença, né? É apologético, né? Apologético. E ele fala o seguinte: há uma grande diferença em termos da formação, tanto da alma como do espírito. Ele fala que em Gênesis 2:7, eu vou ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego. Esse nefesh que ele falou, né? Que é alma. Tanto lá no grego, que é psique ou psique, depende das pessoas, que é a mesma coisa, que é alma. Só que ele fala que a forma que foi criado o espírito é diferente. E aí ele dá Zacarias 12:1. Aí diz assim, ó: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro do homem. Então, sim, ele fala que a alma é o soprar de Deus, em Gênesis 2:7. Só que o espírito, ele é formado dentro do homem. Então, essa é a definição que nós entendemos. Inclusive tem a declaração de fé das Assembleias de Deus que fala da constituição do homem como tricotômica, né? Corpo, alma e espírito, e até foi feliz o professor Luiz que ele dá uma sequência lógica, corpo, alma e espírito. Poderia ser invertido a temática. Acho que o corpo, alma e espírito é bem interessante isso, a sequência que o comentarista falou. Bom, lidando, a conjugação verbal está no gerúndio, significa enfrentar, cuidar, trabalhar, combater, lidando com o corpo, alma e espírito. Aí entra o que a gente está estudando aqui. O que é? Mordomia. Eu sei que é a primeira. É mordomo, né? É cuidar, o mordomo, né? O mordomo é o dono, pastor Rubens? É o dono. Não é o dono, ele é um funcionário do dono, né? Exatamente. E ele precisa... Ele é um serviçal, né? Um serviçal que precisa cuidar muito bem. Não é isso? Então, assim, o conceito, eu já trouxeram aqui só para a gente poder lembrar. O fundamento da mordomia cristã é o reconhecimento que Deus é o Criador, o dono de todas as coisas, e que o cristão, nós, somos apenas administrador, mordomo.
conforme que está em Salmo 24:1 e também tem outra passagem, 1 Coríntios 4:2. Essa sequência lógica do corpo, Nilson, significa que nós precisamos cuidar do corpo. Todos nós. Não estamos falando de cuidar do corpo de forma estética, mas sim de um conjunto de iniciativas para um melhor bem-estar. Por exemplo, o corpo emite sinais que uma pessoa está bem ou não. É a linguagem corporal. Por exemplo, existem três tipos principais de linguagem: verbal, que utiliza palavras, seja na forma oral ou escrita. Existe a não verbal, que utiliza imagem, símbolos, gestos. Existe também a linguagem corporal mista ou híbrida, combina elementos de ambas as formas de comunicação com anúncios de palavras. Quando alguém está com o seu humor alterado, a causa raiz pode ser uma noite mal dormida. Quando alguém está irritado, é porque algo perdeu do seu controle. Então, é importante isso, a gente falar sobre o cuidado do corpo, não de uma forma genérica, mas assim, alguns detalhes que eu quis trazer para vocês, professores e coordenadores, a questão de alguns assuntos bíblicos. Por exemplo, Sansão, lá um dos juízes de Israel, no capítulo 16, versículo 16, diz assim: importunado e molestado todos os dias com suas palavras, Sansão se aborreceu até a morte. O que significa isso? Nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo, inclusive a questão da mente, a questão do equilíbrio emocional, que faz toda uma diferença. Outro caso bíblico que eu quero trazer para os irmãos, Raquel estava amargurada. Ela é a esposa de Jacó, ela queria ter filhos. Gênesis capítulo 30, versículo 1 vai dizer assim: dá-me filhos se não morro. Então não é só questão de ter uma vida, mas é uma questão das prioridades que alguém tem na sua vida, o que ele busca para a sua vida. Então é importante isso. Jacó responde, já irado: porventura estou no lugar de Deus que te fez estéril? Ou seja, esses dois textos ou dois casos que eu trago de um casal que tinha uma expectativa, não sendo alcançada essa expectativa, alterou o humor, né? O tempo passou e todos nós temos demandas diárias que nós precisamos analisar. Deus, como lido com isso? Me mostre uma saída. Então é importante nós termos essas questões em mente. Eu voltando um pouco aqui, nós temos amizades, nós temos pessoas que nós convivemos, e eu quero trazer na preparação dessa aula, dessa videoaula, desse podcast, me veio à mente algumas coisas importantes que nós precisamos ter na nossa vida. Algo simples, mas é bom nós frisarmos, nós comentarmos. Por exemplo, se o corpo está bem, alma e espírito estarão bem. Então nós precisamos sorrir. Reúna-se com amigos, familiares, deixe fluir as resenhas, os diálogos, isso é muito importante. Segundo, busque formas de entretenimento, né? Parques, assistir bons filmes. Terceiro, alivie a sua carga. Não queira fazer tudo sozinho. Delegue mais. Você que é um líder, delegue mais. 4, fuja do sedentarismo. Caminhe mais. Economize combustível do seu carro. 5, procure praticar um hobby. Artesanato, plantas, pintura. Na sua casa, tente consertar as coisas você mesmo. Você vai ter o benefício financeiro e também você vai estar envolvido nas coisas da sua casa. 6, leia mais a Bíblia, bons livros. 7, faça novas amizades, aumente sua rede de relacionamentos. 8, elimine os tabus e preconceitos. Eu vejo que as pessoas ainda têm tabus, Nilson, Sim. com relação à depressão, à doença do século. Não, eu não vou buscar a ajuda de um profissional, porque isso aí Deus vai me ajudar. Mas Lucas era um médico. Lucas, que escreveu o Evangelho, ele era médico. Em algum momento, o profeta vai sugerir que alguém, olha, utilize uma pasta de figo. Né? Então, assim, nós precisamos ter esse conceito que se nós precisamos de uma ajuda profissional, é necessário. Existem bons terapeutas cristãos, psicólogos cristãos que vão ajudar na sua demanda, porque às vezes você não consegue resolver tudo isso sozinho.
E o nono, aumente a sua imunidade contra doenças. Invista na alimentação, sucos detox. Já ouviu falar nisso? Sucos detox, você pratica isso? Você toma Rapaz, sucos detox? é uns sucos estranhos, né? Ô, Rubens, mas pegando seu gancho aqui, você trouxe pra gente aqui que pode ser tanto expressivo como falado. Sim. E você citou vários textos bíblicos que foram muito felizes. Eu queria citar um aqui também. Ó, Levítico 17:10, em relação à alma, né? Sim. Ele revela diversidade de sentido para a palavra alma. Ora pessoa física, ora a vida de um animal, ora a vida de uma pessoa. Então, do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou no contexto da angústia. Ele fala assim, Mateus 14:34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estava conversando, nós temos uma psicóloga lá, vou até citar você, tá, Maeli? Maeli deu o exemplo para nós, ela é uma psicóloga, uma benção brilhante, está fazendo um trabalho voluntariado no Mário Covas, assim, eu estou lá também, uma benção. E aí ela, nos seus atendimentos, o que ela diferenciou? Que às vezes essas doenças psicossomáticas, quando vão procurá-la, às vezes não é. Às vezes é exatamente isso aí. Você acabou de falar do suco detox, a gente brincou, mas às vezes são falta de vitamina. E o que ela percebeu? Ela falando pra gente no ensinamento. Ela pede alguns exames antes, checar vitamina, checar tudo. Homem, principalmente, hormônio, texto, passou de uma certa idade, não adianta, meninos. Vai cair a texto, precisa tratar esse assunto aí. Então, se a texto está baixo, você vai ficar triste. Sim. Você vai ficar improdutivo. Então, não vai ser, produtivo para o reino do Senhor. E algo que você precisa fazer, né? Sim. Se nós estamos falando de mordomia, de cuidado, sim. você precisa cuidar desse corpo. Nós precisamos cuidar. Não é isso, pastor? Sim. Existe ainda, pegando esse gancho do suco detox, tem ainda o chás terapêutico. Né? Eu estava numa reunião com uma gerente de call center, né? 60 liderados que ela tem, e eram umas 10 horas da manhã, e ela estava percebi que ela estava tomando um chá, né? O sachê ali na xícara, e ela com notebook, trabalhando, e ela percebeu que eu olhei ali, ela perguntou, você quer 2 sachês de chás? Eu falei, eu quero. Ela falou, isso é muito bom. Então, eu estou falando com uma pessoa, e estava interagindo com uma pessoa de 35 anos, e às vezes as pessoas, não, chá é para dormir, para terceira idade. Não, o chá terapêutico também ajuda assim, no seu equilíbrio emocional, para você ter um pouco no seu trabalho, no seu dia a dia, é bem bacana essa questão aí. Então, invista, né, sobre essa questão que nós podemos fazer. Rubens, e nesse mesmo assunto aqui, nós estamos tratando isso que é muito sério. Eu era uma pessoa ignorante sobre esse assunto. Eu aprendi na pandemia. Tá? Não sei quem mandou para mim um link de um curso que era EAD ou online, enfim, da Faculdade Batista Fabapá, sobre aconselhamento espiritual em tempo de crise. Rubens, aquilo fez a minha mente expandir de uma forma extraordinária, porque até então a visão que eu tinha, que tudo que era depressão ou qualquer doença psicossomática era demônio. Demoniza tudo. Demoniza tudo, ou que isso se trata apenas com oração. E aí, quando nós fomos estudar, aí precisa estudar, né? Por isso nós estamos aqui, para isso. E aí eu fui aprender com os pastores mais experientes, e eles citando, né, que nós temos que ter, como é que fala, esse filtro, né? Sim. Quando fomos atender algum irmão nosso. E ali é possível, ele falou, identificar. Tem assuntos que é da nossa alçada, que é espiritual. E quando não é, nós precisamos ter esse feeling, entender, ó, aqui não é comigo. E o que ele fala? Que é importante nós termos um bom network. É bom a gente se relacionar bem, ter um médico de confiança, um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo. Ele fala que não é só isso. Além dessas duas, você precisa também ter um personal, alguém da área de educação física, que você precisa também trabalhar, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Mordomia também do corpo. Que você precisa ter uma atividade física também para poder ajudar, que é a soma, né? Junta todos, é possível ter... Falando nessa questão aí, quantos obreiros, né, pessoas morreram prematuramente porque demonizaram o tema ali e não buscou uma ajuda profissional. Poderia estar entre nós aí, né? Mas foi uma morte prematura porque ele tentou resolver de forma isolada, sem ter esses conhecimentos. Mas hoje a internet e a tecnologia têm favorecido muitos temas, né?
E louvo a Deus por essa oportunidade, lidando com o corpo, alma e espírito, que é bem interessante esse tema. Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele menciona no capítulo 4, conheça-te a ti mesmo. Então é necessário... Algumas demandas que a gente tem não é da nossa alçada, a gente não vai conseguir resolver. Então você passa para alguém de direito e você fala, não, a minha parte eu fiz. O problema é que às vezes a pessoa quer tentar resolver no total, mas existe algumas ações que dependem não só de você, depende de terceiros. E quando você tenta resolver a questão que é de terceiros, você acaba trazendo para você uma preocupação extrema, vai gerar uma insônia, vai gerar um problema de irritação, porque você não consegue resolver aquilo, mas lidar com o corpo é muito bom e saber que existe o emocional que precisa ser trabalhado, ser tratado, e muito bom. Que veio, Holmes, na mesma perspectiva. Você vê que tem muito assunto de puxar aqui. E são experiências que às vezes não se aplica só à teologia, né, específica, mas que o cristão precisa, que nós estamos tratando sobre esse assunto, sobre como cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós temos dificuldade, pastor Rubens, isso é coisa nossa, tá bom? Nós temos dificuldade de ouvir pessoas. Porque por a gente conhecer um pouco de teologia, ou achar que a gente sabe teologia, nós queremos falar tudo. E às vezes nem sempre. Às vezes a pessoa quer ouvir. Isso. Ou a pessoa quer ser ouvida. Eu vou dar um exemplo parecido. Eu fui visitar uma irmã que está enferma, não vou citar o nome, que não é ético, e com uma doença gravíssima, né? Já está paliativo, né? A doença. Sim. E eu fui visitar, assim, todo cheio, né? De professor, vou ministrar uma boa palavra. E cheguei lá e pegando o texto ali, e eu vi que a irmã não estava muito dando atenção, e eu achando que estava, né? Ela parou, falou para mim, com a mãozinha assim, tocou em mim e falou assim, irmão Nilson, eu só quero ouvir um hino da harpa. Irmão Rubens, aquilo me fez cair o semblante de uma forma, eu tinha um ensinamento. Assim, eu não tenho afinação nenhuma, não é meu dom. Né? E eu e minha esposa, nós louvamos o hino da harpa, ela falou assim, mais um. Resumindo, nós louvamos uns 4 hinos. E aquilo ali, eu saí dali... Foi uma lição aprendida. Uma lição aprendida. Ela só queria... que ela estava com um medicamento já potente, né? De uma dor absurda, né? Paliativa, né? E aí, aquilo fez... Eu falei... Refletir. Às vezes não é a nossa fala, não é nosso conhecimento teológico. É só a nossa presença. A nossa presença. A chegada, sentar ali... Ou ouvir. Que é terapia. Sim. É um remédio. Às vezes a pessoa está tão angustiada, ela só quer ouvir. O terapeuta, o psicólogo, a linha mestra é ouvir. Porque ele precisa ouvir para poder, a partir dali, diagnosticar, né? Muito interessante. Bom, caminhando aí, ainda nesse tema dos tabus e preconceitos, a gente, motivado pela nossa fé e pela nossa religião, né? Nós não buscamos essa ajuda. Mas não estou fazendo apologia de não consultar a Deus. Consultar a Deus é premissa, né? Claro. Sempre, né? Em todas as áreas da vida, consultar a Deus. Davi consultou a Deus. Senhor, eu vou para a batalha. Posso ir? Pode. Deus deu a resposta favorável. Serei vencedor nessa batalha? Deus, sim. Então, assim, vamos consultar a Deus, mas nós temos também vários profissionais que podem nos ajudar. Aí, saindo um pouco dessa temática, né, falamos que Lucas era médico, né? No mundo tecnológico que nós vivemos e as informações ao nosso alcance, eu sugiro você, professor, professora, coordenador, pastor, obreiros em geral, seja um pesquisador das opções que nós temos para a área da saúde, certo? E aí nós vamos entrar já na lição, na questão o para refletir. Deixa eu abrir aqui a revista. Essa lição é muito importante, que vai fazer a gente colocar luz sobre alguns assuntos que até então na igreja nós acabamos passando, né? Não comentamos, né? Para refletir, está aqui que o nosso comentarista deixou. O homem foi feito alma vivente, conforme Gênesis 2:7, por Deus, e tem em sua constituição tanto a porção física como a porção espiritual. Então nós estamos falando aí de alma e espírito, essa porção imaterial do homem, e o corpo, que é a parte material. É isso, professor? Isso.
Eu sou da época que se preocupava só com a porção espiritual. As outras problemáticas não eram tratadas, né? Porque não, é o espiritual, Deus vai resolver a situação, Deus vai resolver o problema e depois, automaticamente, o físico vai ser sarado, vai ser curado. Mas a gente entende que foi bem frisado aqui, tem a porção separada, a física e a espiritual. Já na introdução, a lição ela vai falar sobre um chamado para os cuidados essenciais que todo crente precisa ter com o corpo, alma e espírito. A princípio abordaremos a teoria da tricotomia humana, que já foi mencionado pelo presbítero Nilson, mas também de todo o nosso ser, todo o nosso ser. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo, ratificando a ideia de que Deus requer que o homem cuide de si mesmo integralmente. Esse integralmente aí dá uma ideia de 100%, de 100% integral, a palavra integral total. É isso. Total. Ou seja, alma, corpo e espírito. A questão do sedentarismo, né? Você se sente uma pessoa sedentária? Eu sou um homem cheio de exemplos. Há uns 10 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente sedentária. E eu não sabia, eu fui parar no exame periódico. Todas as empresas fazem exames periódicos de seus funcionários. Eu fui fazer um exame periódico, tranquilo, um menino novo, achei. Quando eu cheguei lá, e o médico falou, tem médico que é safo, né? Essa experiência deles era só o exame físico até então, olho, visão, né? E ele falou assim, vamos pedir um exame também para você de sangue, uma bateria de sangue, né? E quando ele chegou, passou um tempo, ele me chamou, tanto o meu geniforme, o médico falou, como assim o médico vai falar comigo? Eu já fiquei assustado. E quando eu cheguei, ele falou, fecha a porta. Eu falei, coisa séria. Vou para a UTI agora. E aí ele falou assim, aí perguntou a minha idade, eu falei, na época eu estava com 32 anos, ele falou, e assim, ele foi muito, uma benção, às vezes precisa colocar a gente esse medo, e colocar a gente para pensar, né? Sim. E ele falou assim, você é casado? Eu falei, sim, claro, né? Eu estou com aliança. Ele falou assim, você tem filhos? Eu falei, sim, tem. Ele falou, você ama sua esposa, seus filhos? Claro. Eu te aconselho, então, você mudar radicalmente a sua vida. E aí ele abriu o exame, irmão Rubens. O triglicérides estava acima de 350, colesterol estava quase 400. Ele falou, como que é isso? Ele falou, o triglicérides, eu não entendia nada, eu acabei aprendendo algumas coisas. Ele falou, o triglicérides vai denunciar a sua alimentação está ruim aqui, cara. Então, assim, enfim, eu estava bem mais gordo, e aí eu saí, falei para minha esposa, e as esposas são bênçãos, né? Ela falou, meteu o pé na porta, falou, a partir de agora, esquece, eu lembrei dos sucos detox. Tudo que ela via na internet, de dieta, alimentação, aí tive que passar com um especialista em nutrição, manteve uma dieta restrita, aí voltei, o médico falou assim, tá bacana, melhorou algumas coisas, mas o que você está fazendo a mais? Eu falei, como assim? Eu estou fazendo dieta. Ele falou, não, atividade física. Você faz o quê? Você caminha, pratica um esporte? Nenhum. Eu falei, não, tá errado. Você precisa nem que seja uma caminhada 3 vezes na semana. E aí mudou a minha vida. Então, assim, hoje eu não sou uma pessoa sedentária, tá bom, meus irmãos? Legal, muito bom. E vamos quase finalizando esse tema. Nós vamos entrar já daqui a pouco conceituando alma e espírito, que é o tópico primeiro. Tópico primeiro, conceituando alma e espírito. O presbítero Nilson já deu uma prévia aqui, uma prévia, né? Mas acho que dá para entender, né, professores? Né? Até nessa área de dicotomia e tricotomia, né? Parece às vezes uma pegadinha, né? Que nós, estudando teologia, nós estamos falando sobre alma, corpo, espírito. Nós já explicamos aqui para vocês a diferença de alma, de espírito. Sabemos que elas são indivisíveis. E aqui o nosso o comentarista ele foi muito feliz ao que ele deixa para nós. Ele fala assim, parece-nos no ponto C aqui, né? Acho que o tópico C, né? Ele fala assim, subtópico C. Ele fala assim, parece-nos evidente que a alma e o espírito, embora inseparáveis, são elementos distintos do ser, como nós explicamos aqui, mas apesar disso e por estar intimamente ligados, podemos afirmar que um espírito vivificado leva a alma para o céu. E ao contrário deixou. E uma alma em pecado leva o espírito ao inferno. E aí ele vai mais ainda. A alma ou o espírito representa a natureza espiritual do homem, assim como o homem representa a natureza material. Eu achei muito interessante a colocação do nosso comentarista. Né?
Tópico 2, mordomia da alma e do espírito. Mordomia já aprendemos no passado, mas é bom reprisar, que é uma função do ofício do mordomo, do zelador ou do cuidador. O Senhor nos adverte com alguns cuidados que devemos ter com relação à nossa alma. O espírito é o canal pelo qual o homem pode conhecer a Deus e as coisas inerentes ao seu domínio. Vamos falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Rapaz, que bênção. Eu já estava torcendo pra você Gálatas falar isso em Gálatas 5. 5:22. Então, quer dizer, o Espírito Santo gerando em nós o caráter de Cristo, listamos abaixo algumas formas pelas quais o crente pode e deve garantir a pureza do seu espírito, e, por conseguinte, uma mordomia, ou seja, uma mordomia eficaz, um cuidado ou uma função de zelar pelo bom andamento aí do seu corpo, alma e espírito. E aí, por exemplo, começa como orando regularmente. Você acha que essa oração, as pessoas têm perdido essa prática da oração com o passar do tempo, devido à rotina intensa, agenda cheia? Bom, Rubens, eu acho que alguns, tá bom? E aí tem que ser honesto. E até nós mesmos, tá bom? Se a gente não for mordomos fiéis do que nós estamos tratando aqui, corpo, alma e espírito, nós vamos cair nessa armadilha também, né? Com a agenda sempre lotada, 24 horas. Vou pegar aqui você, tá? Como exemplo. Por exemplo, um pastores, tá? Que tem demandas muito grandes e além das demandas, ele tem a casa dele, a família dele, no caso, no seu caso, tem a empresa. Então, assim, se nós não soubermos administrar muito bem o nosso tempo e dedicarmos tempo para a oração, estamos fadados ao fracasso espiritualmente. E aí não vai ter como. Mas qual o segredo para administrar o tempo? Você elenca algumas ações Ó, prioritárias do dia? eu vou dar um exemplo meu. Tipo assim, isso eu aprendi com os mais antigos, né? Assim, a primeira coisa, tá? Isso não serve como regra, tá? Isso é uma experiência pessoal minha, né? Não Sim. nisso. A primeira coisa que eu faço ao acordar, ao levantar, é me conectar com o Eterno, com Deus. Primeiro passo é agradecer Ele porque eu estou vivo, acordei. Então, assim, eu aproveito justamente esse momento. Eu não abro mão, antes do café, irmão Rubens, né, de ter esse devocional com o Senhor. Então, assim, é o tempo que eu sei que ele está prioridade para mim, é a primeira coisa. É lógico que no decorrer do dia eu vou procurar algum tempo ali para meditar na palavra, Sim. ler, né? Mas eu faço isso, tá bom? Não sei se serve de experiência para alguns irmãos. Essa parte de você já acordar é maravilhoso. Tudo bem, a gente está vivendo agora o inverno, que os dias cinzentos, né? E também pode aplicar para a nossa vida, porque crente também vive dias cinzentos, né? Sim. Os mais antigos falavam que tem que ter reserva, né? Eu não entendia, parece que é besteira, mas não. Porque assim, você está com o espírito cheio. Nós não sabemos, gente, os dias são maus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco conosco. Não sabemos, irmão Rubens. Então nós temos que estar sempre na presença do Senhor, Sim. orando, né? Continuamente, sem parar. Jesus vai advertir isso, vai dar ensinamento, seus discípulos o tempo todo, ele está falando sobre oração o tempo todo, 24 horas, meditar na palavra e orar sem Cessar. Você falou meditando na palavra. Quando eu vi essa frase aqui, essa frase de meditando diariamente na palavra de Deus, tudo que o brasileiro tem, por exemplo, existe a Constituição brasileira, promulgada há 37 anos atrás, e ela fala de direitos e deveres do cidadão, Ok. certo? Então, existe uma norma para se seguir, mínima, básica, a regra básica do cidadão. Nenhum edifício é construído sem os engenheiros e arquitetos se nortear por uma regra, uma norma das edificações. O trânsito da mesma forma. Agora, imagine você, um cristão, não nortear pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós temos vários textos que vai dizer para nós, olha, passarão os céus e as terras, mas a minha palavra não há de passar. Então são textos que vai te falar, eu tenho uma Canaã, eu tenho um céu me esperando. Glória a Deus. Então eu preciso meditar na palavra, porque essa palavra que vai dizer para mim, olha, cuidado. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Se a palavra não vai passar, e ele disse que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né, duas palavras aí do alfabeto grego, nós precisamos ficar vigilantes o tempo todo, porque em algum momento da nossa vida
o inimigo vai tentar tirar essa cidadania nossa. Não vale a pena você insistir com isso. Para quê? Para quê? De novo? De novo você... Então, assim, são palavras, e aí vai falar sobre dardos inflamados do maligno, que vem e pode tirar a pessoa... E é interessante que a palavra de Deus está norteando, mas as pessoas não estão se atentando para isso, né? Às vezes vem uma dificuldade, eu vou desistir disso, mas não foi Jesus que ocasionou uma problemática na vida da pessoa. Foi alguém, uma terceira pessoa. Mas a palavra de Deus está falando, olha, meditar diariamente na palavra de Deus. Ela norteia a nossa vida e a gente vai lidar com o corpo. Esse problema que aconteceu não é problema da religião, da fé. Eu tenho que ficar em Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Eu tenho que olhar para Jesus, então eu não posso olhar para uma terceira pessoa que me frustrou, que me decepcionou. Eu preciso olhar para Jesus, e essa palavra está dizendo olhar para Jesus, é exatamente isso. Eu vou citar, nós estamos aqui no fruto do Espírito, né? E está aqui, orando regularmente. E orar regularmente nos ajuda a não cair nas ciladas de Satanás. Ou seja, nos ajuda a não cair em pecado. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ter uma aula, já está até agendada essa aula, e incrível, você não tem noção. As bets, né? Isso agora é uma febre aqui no Brasil. E assim, e elas são legais. E assim, a área que eu estou estudando agora, nós vamos estudar para poder fazer uma auditoria em todas essas empresas para que elas trabalhem de conformidade à lei. Então, qualquer coisa sair... Ético. Ético, exatamente. É sobre a ética. Então, assim, o que eu vi na empresa onde que eu trabalho? Eu vou citar o nome da situação, que foi, acredito que muitas igrejas, tem muitos irmãos, talvez que esteja me ouvindo, caiu nessa. Apareceu aquela febre do tigrinho. Você aposta no celular e ganha dinheiro rápido. Irmão Rubens, eu presenciei várias pessoas, cristãos, que perderam valores expressivos. Teve um rapaz que perdeu uma moto, R$ 32.000. E teve um dia que ele chegou chorando para mim e falou, eu não consigo parar com isso. Ou seja, ele estava viciado já em jogo. Então, assim, olha o perigo. E assim, e aí vamos jogar toda a culpa em Satanás? Não. Talvez se ele ou nós, qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós não estivermos orando de forma regular, meus irmãos, nós vamos cair. As tentações estão aí para todos nós, entendeu? E esse irmão, ele chorava, soluçava, e eu ministrava a vida dele. Eu falei, rapaz, você precisa, primeiro fato, conversar com a sua esposa. A esposa, em detalhe, a esposa não sabia, tá? Você precisa conversar com a sua esposa, ser honesto com ela, porque ela também vai te ajudar. A Bíblia fala isso. Quando eu confesso o meu pecado, sim, e deixo, eu alcanço a misericórdia de Deus. Sim. E aí, depois eu não vi mais, ele mudou de setor, mas a minha parte como pastor, ministro, eu fiz, né? E serve de exemplo para nós, tá? Quantos crentes eu vi, não tem nada a ver, eu vou apostar no tigrinho. Meus irmãos, cuidado, é um vício, tá bom? O irmão falou sobre uma questão de que o rapaz perdeu a moto, é isso? Perdeu uma moto. E se eu disser que o rapaz, na mesma forma, ele buscou a morte prematuramente? Olha aí, explique, pastor. Ele estava envolvido com isso e um dia ele foi para uma opção de tentar pagar com outras pessoas, né? Pagar esse débito que ele tinha. Agiotas, no caso? Isso. E aí ele trabalhava na construção civil, ele foi num andar. Meu Deus. Foi num dos andares altos lá do prédio e se jogou. Tirou a própria vida. Tirou a própria vida por conta dessa questão do... Ele não soube administrar essa dívida absurda que ele tinha com... Então, assim, são ciladas, né? Ciladas, sim. Ganhar o dinheiro fácil. Eu acho que tem que trabalhar. Gente, não tem como. Nós vamos falar de mordomia, você vai precisar trabalhar, né? Não tem como alternativa. O dinheiro rápido não. Bom, continuando aí, jejuando com frequência. Essa questão do jejuando com frequência tem uma situação que os discípulos não conseguem resolver uma questão de um pai aflito, né? E esse pai procura os discípulos para que ajuda o seu filho que tem uma possessão maligna, e os discípulos não conseguem resolver. E aí o pai dessa criança, desse adolescente, procura Jesus e fala, estou com um problema com meu filho, seus discípulos não conseguiram resolver. Jesus vai e sana todo aquele problema, liberta o menino, e aí depois os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos?
Parece que está meio fora de moda, né, irmão Nilson, essa questão do jejum. Essa prática do jejum. E eu vou ser honesto, nós temos culpa nisso, tá bom? Porque assim, ó, o que um pouquinho no passado, o que nós, pastores, enfim, professores, enfim, obreiros, qual que é a ideia que nós tínhamos na Bíblia em relação ao jejum? Nós pegávamos o jejum e a gente começou a utilizar o jejum para tudo. Vou jejuar para a sua vida, irmão Rubens. Não existe isso, meus irmãos. O jejum ele edifica só a nossa própria vida. É um estado de contrição. Sim, e é nosso estado de fortalecimento espiritual com Deus, de abster ali da forma, né? Esse é o período E se o milagre vem, a cura vem, é uma consequência da sua atitude, da sua iniciativa, sim, e Deus vai te honrar naquilo. sim, com certeza. Porque assim, ó, eu quero me revestir, ser mais cheio, e eu preciso, estou passando uma dificuldade, né? Irmãos, nós vamos para um período de jejum, orar, para fazer bem para quem? Para o irmão, para o pastor, para a igreja? Não. Para nós mesmo, para a pessoa que está jejuando. Para você ser, né, ser cheio, ser renovado e poder percorrer esse caminho até chegar à Canaã Celestial, que tem muitos percalços. Eu acabei de falar agora, irmãos Rubens, nós estamos com muito temor ao Senhor aqui, nós estamos falando aqui. Eu não tenho a menor ideia, como nenhum de nós temos a menor ideia daqui a segundos o que pode acontecer conosco. Sim. Quantos livramentos o Senhor nos dá? Nós somos motoristas, dirigimos. Quantos livramentos o Senhor nos dá? Né? Sim. Não é por mérito nosso, pela bondade dele, lógico, a misericórdia dele, mas porque nós também estamos ali orando, o Senhor nos livra, né? E não só isso, também estamos atentos, dirigindo. Tem gente, irmãos, que estão dirigindo com o celular na mão e não tem como jogar essa conta para o Senhor, né? Para Deus não tem como, né, pastor? Terceiro tópico, mordomia do corpo. Vivendo uma vida de moralidade, moral, ético. Pessoas que dizem, olha, passei lá no comércio e a pessoa me devolveu o troco a mais. Deus está me ajudando, é uma bênção para mim. Oh, meu Deus. E as pessoas espiritualizam uma coisa que não é ético, né? Eu como cristão, devo, não, o troco veio a mais. A pessoa estava ali envolvida no trabalho e as pessoas legalizam essa imoralidade, né? Ou seja, essa desonestidade, digamos assim. Né? Eu vou além. Eu gosto de ensinar o que eu vivo, né? O que eu já vivi. Eu era criança, assim, eu tinha 8 anos de idade, estava numa sala de aula, acabou ali a aula, uma borracha, não sei se era Faber-Castell, não lembro se existia Faber-Castell naquela época, mas era uma borracha nova, linda, e eu olhei, já tinha saído todos os alunos, olhei aquela borracha, daquela coisa, sabe? Menina, né? Peguei a borracha, coloquei na mochila, todo feliz da vida, ganhei um troféu. Cheguei em casa, falei pro meu pai e pra minha mãe, olha, eu achei essa borracha. Irmão, eu tomei um cacete, né? Apanhei mesmo. Falou, você vai devolver essa borracha. Você vai colocar essa borracha no mesmo lugar que você encontrou, porque essa borracha tem um dono. E esse dono, ele vai procurar essa borracha lá. Vamos para a vida. Sim, para a vida. Até hoje, não é meu. Sim. Não é nosso. Se não é nosso, não posso. Não tem essa história. É Deus me ajudando. Não. Isso é desvio de caráter. Sim. E tem que ser tratado. Com certeza. Essas pessoas que não reconheceram a Deus como seu dono e Senhor vivem um estado de confusão. O que é moral, o que não é moral? Agora Deus está me abençoando, então... Não. É moral, é você ter o que é seu, o que é do outro, e não fazer essa mistura, digamos assim. Né? Não, é Deus que está me abençoando. Não. Você tem que ser coerente com aquilo que você faz, né? Sabendo que, como você deu exemplo, essa borracha não é minha. Então, todas as coisas que você faz, e quando você planta moralidade, você também colhe moralidade, colhe ética, né? Pessoas que vêm tratar com você de forma ética, de forma com moral ali, com honestidade, né? Quando você planta honestidade, você colhe honestidade também. Podemos trazer isso para dentro de casa? Podemos. Vamos lá, eu sou pai. É o nosso dia a dia, né? Nós somos pais, não tem como, gente. Quer ver? Isso é clássico, né? Filho, você não pode fazer isso. Só que assim, o filho, ele ouviu essa palavra. Tem um efeito. Sim. Só que ele está vendo você fazer ao contrário. Exemplo, né? Não existe essa história. Faça o que eu faço. Como é que é? Faça o que eu... o que eu mando, eu não faço o que eu faço. Não tem como, meus irmãos. O exemplo, ele arrasta. Quer ver, então?
aquela coisa da mentira, né? Chega alguém, toca a campainha, sei lá, não sei, qualquer coisa. Fala que o pai não está em casa. E como é que eu vou ensinar para o meu filho quando ele chegar para mim, contar alguma mentira, eu fui chamado no colégio, na escola dele, o professor falar, seu filho está aqui agindo com mentira, enfim, como é que eu vou tratar isso? E quer ver então, mais grave ainda, a pessoa ouvir do meu próprio filho, ué, mas você faz isso também, papai? Meus irmãos, então assim, isso né? Não é só a fala, é os nossos exemplos. Como é que nós estamos nos portando como cristão, seja no nosso lar, seja na sociedade, seja na igreja, tá bom? Você é pastor, já presenciou algumas coisas, né? Eu como líder espiritual, eu me preocupo muito com as questões, por mais simples que seja. Por exemplo, se eu falei para um membro da igreja, olha, eu vou te mandar uma mensagem às 15 horas da tarde, às 15 horas eu vou mandar mensagem para ele. Se eu não conseguir mandar mensagem, eu vou justificar, não consegui mandar mensagem para você, estou mandando agora. Mas eu dou um retorno para a pessoa. Então, Bom, nas mínimas coisas, eu me preocupo. O pastor falou que ia mandar mensagem, não mandou a mensagem, não se justificou. Gera Então, uma assim, expectativa, gera uma na, expectativa na na pessoa. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu pratico, eu procuro ser ético. Porque você vai passar por mentiroso. É. Você vai falar, quer ver mas- então, eu vou na sua casa, meu irmão, às 3 horas da tarde. Eu não sei com você, mas assim, se algum falar que vai na minha casa 3 horas da tarde, a irmã Glaucina é nordestina. Ela vai preparar aquele café, gente. Agora você imagina, aquele café. A pessoa não apareceu. E você não a frustração que vai gerar e a falta de, como fala, como fala, de credibilidade. Essa pessoa, você não vai ter Assim, mais. quando você perde a credibilidade no momento, fica ad eterno, né? Porque, não, mas no passado ele falou, então, por mais que você tente recuperar não recupera, porque as coisas ruins, ela memoriza na vida das pessoas, na mente das pessoas. Sim, os exemplos ruins, eles ficam, né? Ficam mais gravados do que alguma coisa boa. Bom, 3, subtópico B. Use o seu corpo para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículos 13 e 15, seria interessante a gente ler. Bora, deixa eu puxar aqui. Romanos 3, capítulo 13 a 15, é um versículo, 2 versículos, ou 3 que nós iremos ler. Use seu corpo para a glória de Deus. 13, 15? 3, 13 a 15. Desculpa, 3, né? Capítulo 3, versos 13 a 15. Posso ler, pastor? Pode ler. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. É esse? 3, 13 a 15, Romanos. Forte essa palavra. Forte. E aí, o apóstolo Paulo ensinando aos romanos. Aplicação. Não devemos usar as mãos para furtar ou ferir o próximo. Meu Deus. Quantas, quer ver, acredito que vocês vão assistir essa aula, vocês já ouviram isso, essa expressão, né? Eu sou crente, mas o meu braço não é crente. Oi, como assim? Nós estamos falando aqui de mordomia, de integral, corpo, Sim. alma, espírito. Existe isso, pastor? A pessoa não foi transformada, né? Porque quando nós lemos o apóstolo Pedro, ele era sanguíneo, ele era temperamental, toda vez ele, né, se expressava de forma, tanto é que o soldado lá teve a orelha cortada, né? Mas depois, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, e houve ali aquela festa do Pentecoste, mais de 15 etnias ali em Jerusalém para aquele momento do Pentecoste, que é a festa, antigamente era a festa da colheita, 3.000 almas se rendem é o outro Pedro. Pastor, eu vou além. Outro Pedro. Pastor Rubens, Quer dizer, usou o corpo para a glória de Deus. E qual o efeito disso? Quer ver? Eu gosto de provocar, tá? Não adianta, professor. Essas frases nossas que a gente monta e repete, escutamos a palavra, nós nos emocionamos, como eu falei, emocionamos, alguns são emocionados, tá? E choramos e saímos do culto. Parece que a nossa vida espiritual resume naquele momento de culto. E quando nós deparamos, nosso comportamento parece muito contraditório. Porque assim, para mim viver uma vida
fiel ao Senhor, uma vida cristã, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que é? A obediência. A vida de Pedro transformada, por que vai acontecer? Ele recebe uma ordem direta. Fica onde? Em Jerusalém. Até... Que do alto. Se imagina se Pedro sai. Mas Aconteceria... algumas pessoas desistiram, porque no início eram Sim, 500 alguns almas. desobedeceram. E houve uma perda de 380 que falou, não, eu não vou ficar todo esse tempo aqui em Jerusalém, que eu não sei o que vai acontecer. Então, foram embora. Mas 120 permaneceram. Mas se Pedro não obedecesse? E aí, aplicação para nós. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor falando conosco, nos ensinando, e nós achamos lindo, emocionamos, choramos, e nós não a obedecemos. Dando sequência aqui, não podemos permitir que os nossos pés nos levem a lugares duvidosos. E aí, pastor? Eu posso entrar em todo lugar? É uma pergunta, vamos responder? Vamos. E aí? No caso, a pessoa, né, tem essa questão do casamento, pode entrar em qualquer lugar. Estou viajando, vou parar aqui, eu vou nesse motel. Então, assim, são lugares duvidosos. É algo que foi ali construído para o pecado. Então, o cristão, não, mas eu já sou casado, a pessoa é casada. Então, assim, lugares duvidosos, a gente está falando E também não deve sair da nossa boca mentiras, nem palavras ofensivas ou obscenas, mas você ia falar sobre um exemplo de lugares duvidosos. Um funcionário nosso, nós temos a origem, né, a base da nossa empresa é na Alemanha. E ele foi para a Alemanha, né? E é comum algumas pessoas, detalhe, ele é cristão, tá bom? Eu não estou dizendo que o irmão é mais pecado. Isso que é exemplo para que nós possamos aprender para não cairmos, tá bom? E ele, casado, um filho, foram nesse passeio, eu não sei, vamos colocar o da Alemanha que ele estava, e aí alguém reuniu, vamos fazer, né, um happy hour, e foram para um determinado lugar onde tinha dançarinas, enfim. E ele estava lá e ele... Entrou no embalo. Entrou no embalo. Ele contando para mim, o testemunho dele comigo. Sim. Ele falou, eu não fiz nada, não fiquei com uma dessas moças. Eu apenas estava conversando, dialogando, mas tipo, distraído, como todo mundo estava. E aí, imediatamente, passou um tempo, essa própria moça chamou ele e falou, ó, como você é uma pessoa decente, você conversou comigo, me deu atenção, você não sabe, toda a sua equipe está com você aqui, elas vão ser vítimas de um assalto, daqui a pouco eles estão combinando, as meninas, de levar ele em determinado lugar e eles vão ser assaltados. Por causa da sua atenção, que eu preciso que você é uma pessoa diferente, eu vou falar com as meninas para abordar a missão, vocês brasileiros não vão passar por essa situação. O livramento de Deus. O livramento de Deus. Mas poderia, né? Ter evitado. Ele poderia ter dito, meus irmãos, eu não vou neste lugar porque isso não é ambiente para um cristão estar. Bacana essa ilustração que você traz para complementar o que nós estamos falando dos lugares duvidosos aqui. Não devemos levar os nossos pés para lugares duvidosos. O subtópico, se preserve a vida, um corpo saudável traz honra e glória ao Senhor. Além disso, temos melhores condições de usá-lo no seu serviço. Já finalizando, vamos para a conclusão. Você quer ler, a conclusão? Eu queria voltar só um pouquinho, desculpa, sobre que preservar a vida. Que, assim, o que agora é a moda, né? É assim que a pessoa fala. Corpo saudável. E assim, e o que acontece? A mídia, ela mostra para nós que o corpo saudável é aquele corpo zero gordura, 100% músculo, enfim. E às vezes é efeito imediato, né? E efeito para ontem. Meus amados amigos, não é sobre isso, é sobre saúde. Pode ter uma pessoa que tem um pouco mais de peso e ela está com uma boa saúde, porque é da estrutura daquela pessoa ter, né, um pouco mais cheio. E não é, agora você imagina essa pessoa olhando aquela pessoa toda musculosa, magra. Para ela, vai achar que o padrão de um corpo perfeito, um corpo saudável, é aquele. Zero gordura, todo malhado, é isso? Claro que não. Sim. E aí entra o perigo, tá bom? Então, assim, não é questão da estética, né? Sobre estética que nós estamos falando aqui. É sobre saúde mesmo, tá bom? Alimentar-se bem. Alimentar-se bem. E fazer os exames regulares, né? Porque não tem como eu saber se eu estou bem, se meu colesterol está alto, as vitaminas estão... Eu preciso fazer exame e procurar um especialista, um médico para isso. Repouso o suficiente. No mínimo 6 horas
de sono à noite é o recomendável, tá? Pratique bons hábitos de higiene, evite os maus hábitos, mantenha o asseio pessoal, vista-se de maneira adequada e respeitosa para com todos, não apenas para agradar ou impressionar, né? Já na conclusão, quero ler com os irmãos aqui, literalmente, a conclusão da lição. Feliz o comentarista, né, o professor Luiz Alves. Na mordomia do corpo, segundo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vemos que a santificação começa pelo Espírito, passando pela alma e alcançando o corpo. Na metáfora de Jesus, a limpeza começa pelo interior do homem. Mateus capítulo 23, versículo 26. Assim, é necessário que cuidemos da nossa santificação a partir do nosso interior, pois é lá, no íntimo do nosso ser, que nossas emoções e vontades são processadas. Estamos finalizando aqui essa videoaula, esse podcast da lição de número 3. Presbítero Nilson vai fazer os agradecimentos. Eu quero parabenizar você, professor, professora, coordenador, coordenadora, pastores que estão envolvidos na área do ensino, porque esse ensino é fundamental, que nós perpetuemos esse ensino de forma didática, de forma inteligente, para que atraia mais alunos, para que estejam mais próximos do Senhor e nós saibamos lidar com o nosso corpo, alma e espírito. Deus abençoe vocês. Eu só quero lembrá-los, tá bom? Encerrando aqui, tá? Que nós temos o canal no YouTube, que falta muita gente lá, pessoal. Por favor, se inscreva no canal, tem um sininho que toda vez que tiver uma videoaula, você vai ser notificado. Detalhe, nós estamos nas plataformas de Bookstreams também. Nós estamos no Spotify, meus amados irmãos. Professor, você que for fazer a caminhada, falamos de corpo aqui agora. Sim. Você pode colocar seu fone e fazer sua caminhada ouvindo no Spotify essa aula, tá bom? Deus abençoe os irmãos e até a próxima.